Só existe uma forma de se relacionar com o Senhor. É a forma dele, é nos termos dele, é do jeito que ele quer. É possível ter Jesus no coração, é possível frequentar os cultos, é possível ser simpatizante ou mesmo ser salvo em Cristo Jesus, sem, no entanto, se aprofundar num relacionamento com Ele. É possível não colocá-lo nesse primeiro lugar. É por isso que a Bíblia nos adverte que nós precisamos amar ao Senhor em primeiro lugar. O amor ao Senhor estará em primeiro lugar na noiva de Cristo, na igreja que vai ser arrebatada com Jesus. O amor a Jesus, o amor a Deus em primeiro lugar, será a prioridade máxima da igreja do Senhor Jesus. É possível receber a Jesus no coração, e existem muitas pessoas que recebem a Jesus no seu coração, mas, no entanto, não se aprofundam neste relacionamento. Não enxergam a necessidade de trazer uma resposta a Deus, uma resposta ao amor de Deus, como se diz, uma comunhão, um compartilhar do coração com o coração de Deus. Um responder a esse amor, né? Uma reciprocidade em relação ao amor de Deus. É claro que nós somos tão pequenos e nós nunca vamos conseguir demonstrar o nosso amor a Deus da mesma forma, mas dentro da nossa pequenez, da nossa limitação, o que o Senhor quer de nós é que, com tudo o que nós somos, nós venhamos nos dar, nós venhamos a amá-lo. E Jesus traduz o amor em sua palavra como sendo obediência. Aquele que me ama é aquele que ouve as minhas palavras e obedece, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus traz uma visão do amor nos termos de Deus. Existem pessoas que querem amar a Deus, mas nos seus termos. Querem se relacionar com Deus, mas do seu próprio jeito. Ah, não, eu tenho o meu próprio jeito de fazer, eu tenho o meu próprio jeito de me relacionar com Deus. Só existe uma forma de se relacionar com o Senhor. É a forma dele, é nos termos dele. É do jeito que ele quer. E ele quer que nós nos relacionemos com ele de todo o coração. Que nós o amemos de todo o coração, com toda a nossa alma, com tudo que há em nós, com toda a intensidade do nosso ser. Isso porque ele nos amou primeiro. E ele nos amou com tudo o que ele é. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, Deus prova o seu amor. O amor de Deus é um amor diferente do amor que muitas vezes nós sentimos. Às vezes nós sentimos um amor atração, né? Sentimos um amor que ele se esfria. Às vezes o amor humano ele se esfria de acordo com as circunstâncias, de acordo com as respostas das pessoas, com o jeito das pessoas. O nosso amor é muito condicionado, mas o amor de Deus se manifesta através da renúncia. O amor de Deus se mostra pela renúncia, se mostra pelo esvaziamento do verbo Jesus. Jesus estando lá naquele lugar de honra, nós podemos visualizar Jesus. Isaías capítulo 6 nos mostra Deus assentado no alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchendo o templo, a glória de Deus enchendo o templo, e Deus todo o tempo recebendo a adoração
adoração dos anjos. E imagine este Deus soberano, glorioso, sobre o qual os anjos dizem toda a terra, Ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Este Deus sobre o qual os anjos dizem santo, Ele se esvazia, assumindo a forma de servo. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, aquele que estava no princípio com Deus, no princípio da criação, todas as coisas foram criadas por Ele, através dEle, por intermédio dEle, tudo que foi feito se fez. Este Deus se esvazia, assumindo a forma de homem, e assume então a forma de servo, até que Ele morre, a morte mais terrível que alguém podia morrer, a morte de cruz. E Ele assume a forma de um escravo. Mesmo sendo Deus, Ele se humilha diante de seres humanos, Ele se sujeita à criação de pais humanos, Ele se sujeita à afronta dos seres humanos, a torturas humanas, Ele se sujeita aos sofrimentos humanos, Ele se sujeita, se coloca, leva sobre si as mesmas dores humanas, as mesmas enfermidades, Ele leva sobre si. Ele se identifica com isso, Ele desce a ponto de se identificar com os sofrimentos humanos. Que amor é esse, minha gente? Que amor é esse? Que amor é esse? Deus nos ama, ainda que Deus não nos desse bênção nenhuma. Nada pode ser comparado à dádiva eterna de Deus que foi Jesus por nós, Jesus sendo dado por nós. E Deus quer que nós o amemos nos termos dEle, nos termos dEle. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Filipenses, no capítulo 3, abra comigo sua Bíblia, Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 7, nós vemos o apóstolo Paulo manifestando esse amor, essa prioridade máxima em sua vida, priorizando Jesus. Paulo, que antes era Saulo e que era perseguidor dos cristãos, ele se torna seguidor de Jesus. O que é que faz um homem da estirpe de Paulo, um homem do grau de grandeza do apóstolo Paulo, de Saulo de Tarso, né? O que faz um homem desse abrir mão de tudo, abrir mão da sua posição, abrir mão dos seus canudos, do seu, entre aspas, futuro como fariseu? Paulo provavelmente se tornaria um grande líder religioso nos seus dias. Ele era fariseu de fariseus, ele era professor de fariseus, ele tinha se assentado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres nos seus dias. Paulo era um homem grande aos olhos dos homens, era um homem sábio, uma pessoa inteligentíssima, um cara muito inteligente. O que faz um homem como Saulo, com um futuro promissor, entre aspas, largar tudo e seguir a uma religião, entre aspas, falida, e seguir a um homem que tinha morrido, que os discípulos dele eram meio doidos, diziam que ele tinha ressuscitado? O que é que faz Paulo largar Saulo, deixar de ser Saulo, virar Paulo? O que é que faz o perseguidor virar perseguido? O que é que faz alguém amar tão profundamente esse Deus, a ponto de largar tudo? Vamos ler? Filipenses 3, a partir do verso 7, diz assim: todavia, o que para mim era lucro. Aliás, vamos ler aqui a partir do verso 4. A partir do verso 4, ele diz assim, Filipenses 3, 4.
embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tenho motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo. E aqui Paulo fala das suas novas prioridades em Jesus. Paulo aqui restabelece qual é a prioridade da vida dele. A prioridade da vida dele já não é mais ser grande, não é mais ser reconhecido, mas ele diz que ele quer, como projeto de vida, ele tem conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de que, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. A prioridade máxima de Paulo passou a ser conhecer a Jesus. Gente, esse homem Jesus não é qualquer homem, não é qualquer pessoa. Jesus não foi um idealista que pisou nessa terra, ele não foi alguém que veio aqui fazer uma religião. O Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos, que venceu a sepultura, venceu a morte e o inferno, que tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Que tem os olhos como olhos de fogo, sua face que brilha como o sol. Jesus, o Filho de Deus, manso e humilde de coração. Ele é totalmente digno. Ele é totalmente desejável. E a igreja dos últimos dias, a igreja de Jesus Cristo, que Jesus vai vir buscar, a noiva do Cordeiro, é uma igreja que reconhece o valor do seu amado, que reconhece o valor de Jesus, que entende o quanto ele é precioso, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é lindo, e que o ama de todo o seu coração, que o ama com tudo que é, com tudo o que tem.